Pode Uhum. falar, continua, que eu tô vendo você. Isso, aí várias pulguinhas atrás da orelha que eu tava guardando, né, de várias informações que eu não dava atenção, e eu vi a Hum, Vânia falando dessa parte das várias versões, retomei essa pulguinha atrás da orelha da adolescência, e falei, fui um pouco mais destemido e fui atrás, porque a gente é instruído a não ir atrás dos canais, fora de sim, canais oficiais. Então sim, eu falei, sim. mas eu vou fazer, ninguém vai saber mesmo, aí fui meio rebelde, né, aí já a gente já começou a pular o murinho, né? Aí eu comecei Sei. a procurar alguns materiais. Na própria descrição, a Vânia já colocava na descrição dos vídeos dela alguns materiais, né? Ela tava Eu muito pensei, abatida nos primeiros vídeos. os primeiros vídeos, a gente viu o amargo e a tristeza de Tava realmente, pô, muito magra. ser enganado, ser enganado, tal. Aí fiquei, caramba, né, cara? Eu senti uma empatia ali com o que ela tava falando. Eu falei, não é possível, eu tô sentindo isso aí, Todo é mundo a mesma coisa. sente. Todo mundo sente. É um Ela doce de pessoa. Isso, ela é maestra em fazer isso, né? É, E em proporcionar esse sentimento de uma igualdade ali. doçura. Aí eu comecei a dar atenção, falei, poxa, olha, é verdade mesmo, então, aquele livro lá não estava errado que eu vi na adolescência, falando das várias versões da primeira visão. Aí comecei, aí foi vários fatores. O engraçado, Paulo, é que você vai descobrindo a parte histórica da igreja que não te contaram lá dentro, e no meu caso, tem gente que já me falou assim: ó, eu saí por fatores históricos, exclusivamente. Mas, cara, você não tem ideia o que descobrir essas coisas me fez olhar para a minha vida que eu vivi na igreja e fazer muitas coisas não terem mais sentido. Então, quando as pessoas perguntam, você saiu da igreja por causa da história? Eu falei, não foi nem só por isso. Porque quando eu descobri que a igreja, vários fatores históricos não são verdades do jeito que me ensinaram, eu comecei a olhar para trás e falei assim: então, peraí, se não é verdade, por que que eu me sujeitei a ouvir certas coisas de caras lá dentro da igreja? É, Por que eu me é o que eu falei ainda sujeitei. agora, o tempo que Isso. você utilizou, É. né? Aí eu falei, pô, por que que eu me sujeitei a fazer algo lá dentro que não era para o objetivo, porque não existe esse objetivo, para ser abençoado por algo tal, essa tal de segunda Família milha. eterna, não sei o quê, blá, blá, Aí blá, 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 blá. por isso que eu falo para o pessoal, conheço muitos membros da igreja que são muito bons, mas a estrutura, aquela cultura, aquela coisa que faz a roda girar, os caras lá em cima que trabalham, né? Até a Vânia falha de seita de controle mental, e eu não tenho mais dúvida nenhuma que a Igreja Mórmon é uma seita de controle mental. Eu falo isso que não é pelos membros, mas da alta cúpula que tem toda a estrutura. Eu E acho que muito eles bem. trabalham muito bem no teatro deles. Eu estava ouvindo uma pessoa falar a respeito disso, quanto que a igreja é invasiva na vida das pessoas, né? Ela É. entra tanto que até depois que a pessoa não está mais nessa vida, ela ainda quer entrar. Cara, você tem ideia o que que é isso? E Você- outra, os entes queridos que estão aqui são incentivados a falar. Você já viu isso, né? Alguém chegar Já. para alguém outro da igreja conversando sobre batismo pelos mortos e falar assim: olha, eu tenho minha avó que ela não é da igreja, mas só tô esperando ela morrer, porque aí eu batizo ela. Cara, olha, você não tem paz nem na terra, É nem vivo e nem horrível. morto, cara. Um missionário, 3 horas da manhã, entrar no canal. Porque tu sabe que eu acabo descobrindo de onde vem a pesquisa, né? Uhum. Entrar no canal para assistir 35 minutos de um vídeo sobre a parte mais podre da instituição que ele frequenta. O que, que eu vou ganhar? Porque quando eu chegava da proselitismo, eu estava muito cansado, eu dormia muito. Eu dormia quarta-feira, não vem com essa história de lavar roupa, que eu vou dormir, né? Né? Era cansativo, né? Entende, Paulo, a pergunta? Por que que faz uma pessoa... Porque se o assunto não me compete, por que que eu vou assistir? Eu vou dizendo, eu me faço muito essa pergunta diariamente. Porque chega a ser uma incógnita essa pergunta, porque a gente pode ter vários caminhos para ela, né? Talvez alguém que quer atacar de volta, alguém que não gostou, ou tem pessoas que ela conhece que ouviram e deram ouvidos ao que foi falado no vídeo e ele queria, pô, É, não quero deixar isso lá. Seja lá por um fanatismo de querer fazer com que opositores, né? Não sei porque trata. Eu falei uma vez sobre isso, né? Ah, são sei, eu lembro. opositores da Eu lembro. igreja. Calma aí. Se eu falo a história, pô, tem historiadores, tem diários, tem documentos que não ensinam lá dentro, e eu falo sobre isso, por exemplo, e minhas experiências pessoais. Aí, Sim, se eu falo, encaixa a carapuça, eu não sou opositor, eu sou alguém que estou trazendo as opiniões e a carapuça serviu para quem está chegando aí. exato. Aí eu falo, pô, peraí, opositor, falar mal da igreja. Aí olha um canal que fala mal da igreja, eu nunca me considerei assim. Eu Ah, trago as minhas percepções e as
experiência. Agora, se a carapuça serviu de verdade, né? Ó, encaixou certinho na minha cabeça. Hum. Perdão, mas é isso. É o que você tem aí dentro a ser oferecido para você, que talvez você não pula o murinho para saber. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você saiu, você ficou preocupado em relação à sua esposa, assim, o bicho vai pegar, a mulher vai, vai, vai vazar, vai sumir? Tu não ficou preocupado na hora que você fez isso? Tipo, de É, sair? Ou você ficou chocado? Eu penso muito nela, que eu não a conheço, né? sim, Apesar sim. de ser Ah, conterrânea de mesma área, né? Mas conterrânea, assim, ela conhece Belém. Você não ficou preocupado, assim, diz uma hora, assim, não, eu não quero perder minha mulher. Não, na verdade, minha esposa sempre foi, embora conhecemos na igreja, tal, foi dali o casamento pro tempo, ela é uma pessoa muito centrada, muito parceira, sabe? Eu Hum, sinto isso, é aquela que fica do lado em cada momento que eu precisar ou precisarmos percorrer juntos. sei, sei. Por exemplo, quando eu cheguei e falei, ó, eu vi isso, apresentei a Vânia para ela e ela começou a ver também, o que as pessoas precisam entender e fazer essa diferença. Tem gente que Hum, sai da igreja, eu já falei isso, pela história da igreja. hum, Mas não só isso. Quando eu comecei a falar algo, minha esposa já deu aquele start. Peraí, eu também, até antes de me conhecer, ela teve uma história na igreja também, desde pequenininha. Então ela sei. começou a ver que muitas coisas que ela teve que aguentar dentro da igreja, poxa, então ela começou a dar mais atenção para aquilo, que a gente só vai absorvendo, ouve determinadas coisas de líderes que não deveria ter ouvido, e um monte de coisa. Ela fala assim, poxa, e ela foi dando atenção para essas coisas de que a igreja não é verdadeira, Hum. linkando com as coisas que ela começou a olhar para trás, como eu fiz também. Então foi quase automático. Eu mostrei para ela e ela, pô, então por que que eu ouvi isso daqueles caras lá Então não atrás? foi como o Ozzy, né? Não foi E isso como o não Ozzy, foi né? como. Então foi uma parceria. Poxa, então vamos ver junto, vamos maratonar até um momento que eu falei, aí foi, começou comigo. Eu falei assim, pô, acho que eu preciso falar sobre isso. Alguém tem que ouvir algo, eu tenho que gritar, nem que uma pessoa ouça, ou minha própria esposa vai acessar meu Entendi. podcast, só eu, é só para ela ali, mas alguém vai Entendi, estar me já ouvindo eu entendi, falando. entendi. Aí começou a aparecer as pessoas pelo Spotify, Google Podcast, aí depois fui pro YouTube. Mas, cara, ela foi meu parceira demais. Aí a gente começou a ver aquele negócio de entrevistas portas fechadas, aquela campanha que tem nos Estados Unidos para as crianças, tá, que sofrem com os líderes, tá, um monte de coisa ali. E aí a gente começou, pô, temos uma filha. Não, eu nem quero que na história dela ela tenha um restício de que um dia passou por um constrangimento desse. Não, Beleza, vamos, você não vai mais fazer parte lá com a gente. entendi. Nós decidimos isso, nós. Então a pedra E rolou foi da montanha as isso. duas juntas. Foi fantástico. Hoje ela me acompanha, tá? Ela está estruturando, porque ela também quer vir falar, né? Ela vai ter o canal dela para falar. Ele é A tua ele é um esposa, cara. ela não ficou com sequelas nenhuma. Você não percebeu sequelas nenhuma, né? Ficou assim. Em algum momento ela ficou triste, deprimida. Nenhum momento você sentiu que ela tinha ficado meio fora da casinha, meio deprê, por causa desse tipo de situação? Porque você sabe que seu nome roda mais do que sutiã, né? Não é mesmo? Você sabe, você não é bobo nenhum, que seu nome tá lá rodando, né? Sei que. Não, eu vou responder isso para você, porque, assim, na verdade, nunca é fácil a saída de qualquer lugar que você estava preso de Sim, qualquer forma. E essa parte de não ser fácil é o que a gente tem em processo, né? Eu sempre falo que assim, quase é a mesma coisa terapêutica, né? Por exemplo, você tem a fase da negação, aceitação e libertação. Então, você vai descobrindo, você começa a ter que. A negação é a primeira coisa, não será, não quem pode sofreu ser. mais, você ou sua esposa? Olha, cada um, né, nós sofremos algumas coisas juntos ao decorrer que eu falei para você, não é só histórico, é que quando você cai na história da igreja e vê que não é verdade, você começa a ver coisas que você teve que submeter que não eram necessárias. E isso é as coisas que doem. Então ela teve as delas, eu tive as minhas, então a gente começou a ver o quanto é difícil você estar numa igreja que já não é verdadeira e Hum, ter que, em algum momento, se submeteu a algumas coisas ali que não era legal, coerção, medo, né? Então, e falo muito sobre isso nos episódios, e provavelmente no projeto que ela está trazendo aí, ela vai falar também as partes dela, que ela tem sobre isso. Eu falo para você, teve sequelas difíceis até de serem fechadas, machucados que foram, pô, todo mundo ali, entre aspas, né? Alguns já eram ruins mesmo quando a gente estava lá, porque a gente sabe que tem aquelas pessoas que já não te tratam muito bem, mesmo você estando hum, firme lá. E quando hum, você começa a pensar diferente, aí já aumenta, aí você acaba vendo um mutirão de pessoas que hum. realmente não eram amigos de verdade, que realmente não queriam o seu bem,
tão pouco, algum momento queriam fazer isso tanto lá quanto fora. Obrigado. Então, quando você voltar, tô aqui de novo. Falou, pessoal, até mais.